É Humberto Titoto. Ângela Titoto Ribeiro. Maria Luísa Titoto Perticarrari. Eu sou a filha do Mário Titoto, da Lídia Biagi Titoto. Somos 10 irmãos. Eu sou a número 4. Sou o número 7. A segunda geração nascida no Brasil. Eu tenho 2 irmãos e o meu pai veio de uma família de 10 irmãos, de 9 irmãos, com ele 10 filhos. E a minha mãe também veio de uma família de 7 irmãos. A minha mãe, ela é a mais velha de 10 irmãos. Número 1, Maria Luísa. Número 2, Beatriz. Ricardo, Ângela, Marta, Mário, Humberto Leopoldo, Alexandre e Gustavo. E como é viver numa grande família italiana? Que nem dizia minha mãe, qual que tá demais, né? Mãe, 10 é muito. Ela falou, mas qual que tá mais? Nenhum, responderiam todos já naquele momento. E hoje, ainda mais convictos, nenhum mesmo. Este documentário não é o que parece. Não se trata da história de uma família ou de pessoas de uma mesma família. É o registro de um momento histórico. É o relato sobre a vida daqueles que, ao viverem, fizeram também a nossa história. Quando os documentos de identificação viram quadro e ganham espaço na parede de uma casa, é o sinal de que a vida do homenageado significou para além de sua individualidade. A foto em preto e branco não precisa de legenda. Ela está em todos os lugares. Sobre a mesa no canto da sala, na Fazenda Santana, em Serrana, no recorte retirado do jornal, no livro escrito por Dão Miniado, várias vezes lido por Antônio Fernando Titoto, o Toninho, em busca de informações sobre seus descendentes. O meu avô chegou em 1899, mas já tinha uma história para trás, né? Então, para entender bem, porque não é só a história da família Titoto que veio para o Brasil. Faz parte de uma história mais ampla, mais complexa, inclusive, e a beleza está nessa complexidade, que é o momento socioeconômico da Europa nessa época e o Brasil também, coincidindo, né, que foi um momento assim, tipo, propício para eu ver essa descarga de gente de lá para cá, e aí a coisa toma assim uma dinâmica mais fascinante até, né? Essa história não começa no Brasil. Há registros de que tudo tenha se iniciado na Grécia, na ilha de Itita. Mas nosso ponto de partida é a Itália, especificamente a cidadezinha de Aslo, na região do Vêneto. Ela é linda. Até agora há pouco tempo, ela foi tida como uma das cidades mais bonitas da Itália. Ela fica numa colina. É linda, é pequenininha, fica numa colina no meio da estrada do Prosecco, onde se produz o vinho, né, o Prosecco mesmo. E é encantadora. Da parte de Asolo, que é uma cidade muito interessante, eu acho que é um lado gostoso da gente falar, porque é a origem, e tem umas histórias muito interessantes das pessoas que viveram lá. Então, no século XI, tem os poetas, né, que fizeram grandes livros ali em Asolo, que eles iam escrever. Então eles falavam que, aliás, o primeiro termo, asolando, veio de um poeta inglês, e ele realmente começou esse termo porque eles iam passeando por Asolo. Mas os conflitos políticos e a guerra interromperam a poesia. E a imigração dos italianos se deu para o mundo todo, com destaque para o Brasil. Nessa época, coincidiu, né, o final da escravatura aqui, a abolição, com o final do Império Austro-Húngaro na Itália, um pouquinho anterior, e estava uma miséria danada. Na verdade, a Itália não era unificada, né? O Vêneto era independente, era
um entreposto comercial muito forte ali da Áustria, Hungria, aquele região da Europa. E tanto é que a maioria dos imigrantes italianos vieram do Vêneto, né? Parece coisa de 10 milhões que saíram de lá para o mundo todo, né? Migraram para a América do Sul, do Norte, Austrália, Argentina, enfim. E esse êxodo foi motivado pela miséria que assolava a região, aqueles conflitos antes da Primeira Guerra, tinha tido o final do Império Austro-Húngaro, né? A troca de pátria foi um recomeço para muitos, entre eles a família Titoto. É interessante contar que o imigrante europeu, ele veio para cá, assim, materialmente falando, ele veio pobre, empobrecido, por conta em decorrência das guerras que existiram lá, né? Mas eles trouxeram na bagagem um conhecimento muito grande. A beleza da imigração, o pano de fundo foi mão de obra nas fazendas de café. Isso não significou muita coisa, porque eles vieram criando a indústria da construção, da madeira, das rodovias, das indústrias, do ferro, do vapor, porque as fazendas de café tinham as máquinas a vapor, né? E foram criaram uma dinâmica muito que atropelou, né? Inclusive, você vê, o patrimônio mudou de mão, né? Os colonos, era uma economia de colono mesmo, né? E daí ele foi juntando dinheiro, ele começou a comprar as terras, né? Então, eles tinham, assim, uma visão, um DNA muito fabril, muito laboreiro. Eles trabalharam muito, esses imigrantes, e ensinaram muita coisa, porque eles passaram por guerra, coisa que os brasileiros não passaram. Bom, o que eu me lembro é o seguinte: meu pai, filho, só tem uma coisa na vida, trabalho. Meu avô, mesma coisa. Se consegue as coisas trabalhando. Trabalhar, 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 trabalhar. Foi assim que eles me ensinaram. Então, economia em primeiro lugar. Eles sabiam o tanto que era duro de ganhar alguma coisa, de ter alguma coisa, por conta de guerra. E isso nos ensinaram muito bem, mas muito bem. É dar valor naquilo que se ganha, economizar, porque nem sempre as coisas são como elas estão hoje. Amanhã pode ser muito diferente. Isso eles passaram para a gente. Sempre tinha uma tarefa para fazer, meu pai não deixava. Como o curral aqui perto, de manhã tinha que ir lá, tinha que levantar cedo, ele não gostava que ficasse dormindo. E ajudava a limpar lá o curral, puxar ponta de cana para tratar do gado. Então todo mundo acordava cedo. Meu pai, com 10 filhos, a primeira coisa ele distribuía o serviço. Então eu falava: Humberto, você vai ajudar a tirar o leite. Mário, você vai lavar a peça na oficina. Ricardo, você vai no trator. Então ele distribuiu o serviço para todo mundo. Mas antes de distribuir os serviços para os filhos, Sr. Mário trabalhou muito. Já nascido no Brasil, ele continuou a história do seu pai vindo da Itália. Sr. Santo Titoto fez aqui o que os Titotos já faziam no outro continente. Então, os Titoto, eles eram bons agricultores lá já. E eles faziam cruzamento de uvas, eles faziam plantação de grãos. Eles trabalhavam na agricultura lá também. Aí eles mostraram até diploma de agricultores que na época pós-guerra teve a Batalha do Grão. A Europa estava passando por uma crise de escassez de alimento muito grande na época que precedeu a imigração, né? E era um desafio, lá não tinha alimento. Então havia ordem para plantar nas praças, nos quintais, aonde tivesse um pedaço de terra tinha que plantar alguma coisa lá. Então virou meio que uma competição para ver quem era autossuficiente, quem produzia mais. E essa competição era tanto entre as províncias na Itália quanto os países da Europa. E os Titotos ganharam um ano como os maiores produtores de grãos. E
E, além de plantar, haviam variedades que não produziam, solos mais pobres. Então, cada família, cada clã recebia um incentivo do governo e até um prêmio pela produtividade de grãos, de alimento. A batalha por alimento mesmo. Aqui está o diploma da Batalha dos Grãos. E a gente vê que a fisionomia se assemelha muito, muito. Eu olho essa foto, eu lembro do meu bisavô. São muito semelhantes. Acho que a raça é forte, né? O sangue italiano é forte. E foi preciso muita força para superar aqueles tempos difíceis e vencer. Na época, as fazendas eram tocadas por animais, tração animal, né? Tinha uma tropa muito grande de mulas, burros, cavalos, né? Carroções, era tudo, hoje trator, caminhões, motorizados, não, era tudo tração animal. Então havia assim um departamento grande de manutenção dos utensílios para os animais, os arreamentos, correias, rédeas, laços, enfim, esses pertinentes, né? Carroções e tal. E o meu avô, ele, depois de ter perdido a força para o trabalho braçal, ele ficou fazendo manutenção nessa vulgarmente se fala, tralha, né, dos animais, né? Ele se tornou um celeiro. Meu avô, quando veio da Itália, né, ele veio direto para uma fazenda aqui perto. Ele era celeiro e os filhos eram carroceiros, que naquela época transportava tudo com carroça, né? E sempre viveu com a terra, né, de lavoura. E eu acho que está no sangue. Bom, os italianos, quando migraram, eles vieram para trabalhar na terra, né? Trabalhar nos cafezais. Então, meu avô, ele morou na fazenda Martinópolis, e dali é o que eles sabiam fazer. Tanto é que meu avô devia, vamos falar, sabia escrever. O meu pai tinha até o 4º ano primário. Então, a oportunidade que eles tinham era na terra mesmo, né? E ao mudar para Serrana, ele continuou com selarias e os filhos já eram adultos. O tio Mário foi para o exército, já tomou outra visão de vida, aí comprou caminhão, a família começou a ir com terra, caminhão, entrar nos negócios, né? E cresceram em cima disso em Serrana, e os outros foram para outras regiões. Aí, com a crise do café, passou um período assim de penúria mesmo, depois veio o ciclo da cana, né? Então foi um longo período de desenvolvimento econômico e de prosperidade também. O trabalho e a cana-de-açúcar passaram a fazer parte da vida dos meninos dessa família, até na hora de brincar. A gente montava caminhãozinho de... abriu lata de óleo Marzola, nunca me esqueço, era verde, né? A gente tirava a tampa, dobrava, botava em cima de uma tábua, a gente botava areia e cheio de gravetinho, falava que era caminhão de cana. E fazia um funilzinho, uma fogueirinha, ficava saindo fumaça no final do funil, né? Então aquilo lá, a gente brincava de usina. O tempo passou. A família cresceu como uma legítima família italiana. Ah, é muito legal. Você fala com as mãos e tem a parte também daquela coisa de beijar, abraçar, e até me emociono, porque é muito legal você ter essa coisa de brigar e de repente tá abraçado, tá junto e tá amando e vivendo a cena. E até é muito legal que meu marido fala assim que a gente vive a cena, porque as memórias a gente não consegue trazer, mas a gente consegue viver com os filhos, então é muito legal. As memórias estão ali, penduradas na parede, organizadas nos papéis, no disco de vinil,
na pulseira que exibe as cores da bandeira da Itália. Estão nas histórias guardadas bem no fundo do coração. A lembrança que eu tenho da minha infância era do meu avô sempre falar que o sonho dele era conhecer a Itália. E tinha os costumes na época, né? A gente reunia sempre em Serrana, na fazenda. E eu cresci com esse sonho de conhecer a Itália. Eu lembro minha mãe, quando foi a primeira vez para lá, e trouxe terra para o meu avô. Ela pegou a terra da cidade, da descendência dele, pôs num saquinho plástico, trouxe e deu para ele. Eu lembro direitinho a emoção dele de receber aquilo. E ele acabou morrendo muito cedo, sem conhecer a Itália. A Simone conheceu a Itália. Ela visitou as terras do seu bisavô e não foi sozinha. Uma vez eu estava assistindo a Rai Uno, aqui no Brasil, e vi uma reportagem sobre a cidade de Asolo, que é da onde os titotos vieram, né? Dizendo de uma festa, que era Rimpatriata degli Asolani nel Mondo. Aí eu cheguei para os meus tios e falei, não, nós temos que ir. E fui empolgando todo mundo, e conseguimos ir em 42 titotos. Foi uma coisa maravilhosa, inesquecível. A turma era muito grande dos titotos. Tinha titotos espalhados do mundo, reunidos lá. Mas a nossa família, em particular, é muito grande. E a gente saía na rua, andava pela rua, e os moradores de Asolo saíam na janela e gritavam Titoto, Titoto, Titoto. E foi uma semana literalmente de festa. Lá nós resgatamos assim muita história. E aí a gente volta, né, aqui, que até hoje são agricultores na nossa região aqui, né, de Serrana. Gente da terra, que mexe com terra, que planta, né, que colhe. Então começa a entender tudo, é a história, né, que vem de lá para cá. A minha família, todo mundo é agricultor. É engenheiro mecânico, agricultor, engenheiro agrônomo, agricultor, administrador de agrobusiness. Nesta dança do tempo, o presente reflete memórias que, na verdade, sobreviveram porque são culturais. São os costumes que viraram tradição. São as tradições que nos significam. É muito forte esses marcadores, né? Por exemplo, o hábito alimentar. Os costumes, a começar pela união nossa ao redor de uma mesa de comida, que senta-se na hora do almoço e levanta-se quase na hora de jantar, porque tem que ir embora. Casa de italiano não termina. Não se tira uma mesa, só substitui. Põe o café da manhã, come-se. E parla-se muito. Tira o café da manhã, põe o aperitivo. Continua sentado na mesa, parlando. Tira o aperitivo e põe o almoço. E continua. Depois o café da tarde, depois o jantar e por último uma ceia. E todo aquele ritual que você sabe, né? Muita massa, muitos frios, muita conversa, muita risada. Isso é bem de italiano. É a lembrança que eu tenho do italiano. Nhoque, massas, domingo era o almoço junto ali. Os italianos são muito barulhentos, sabe? Então, de domingo, de manhã, eles ficavam tocando instrumentos musicais no quintal, debaixo da árvore ou na garagem. E as mulheres preparando o almoço. Massa, todo domingo, nhoque, espaguete. Minha mãe cozinhava muito bem. Tinha um fogão a lenha que ela fritava bife nesse fogão. Que era uma delícia, você sentia o cheiro de longe. Você falou de uma coisa também que me lembra bastante, era leite com polenta. Primeira coisa eu gritava para funcionária que trabalhava aqui, Zezé, me traz o leite com polenta. O hábito de se comunicar. Se chora, se ri ao mesmo tempo, fala-se muito alto,
mas tudo muito bom também. Alguns termos do meu pai, da minha mãe, quando você fazia alguma porcaria, fala sporcaccione, bruta bestia, falar alguns termos que a gente acaba guardando. A manifestação de sentimentos, né? Esse é o mais importante de tudo isso. Eu dou graças a Deus de ser filha de imigrante. Por quê? O legado que eles nos deixaram é a coisa maravilhosa. Família, sempre em primeiro lugar. Amor à família. Titoto é família. Acho que família é tudo. E eu acho que a união da família, viver juntos, eu acho que é o recado acho que mais importante. A vida desse pessoal era mais ou menos uma vida em gueto, sabe? Hoje você vê essas casinhas de vila, São Paulo tem. Era desse jeito, a vila dos Titoto, a vila dos Montanari, a vila dos Valdevite, eles viviam ali, era o gueto deles, né? E interessante que o nono e a nona, eles eram o chefe do clã ipsis literis, de gênero, número e grau. Tudo lá dependia do sim ou não deles. Como irmão, homem mais velho, manter a família unida. Trabalho, muito trabalho, só se consegue com muito trabalho. União sempre, em primeiro lugar, sempre vai estar essa família. E princípios de vida. Eu acho que são os valores. Eu acho que o que a gente carrega são os mesmos valores que eles também carregam. De ser direito, correto, honesto. A credibilidade que o meu pai me deixou, isso me abre as portas para onde eu for. Ser filho do Mário, de Titoto, as portas se abrem, então é muito fácil. Esse é o legado? Esse é o legado, é assim, a família. Orgulho sem dúvida. Orgulho sem dúvida, nossa, aquilo arrepia. Eu acho que a tradição, meu pai gostava de falar o nome, né? Mas na verdade, atrás desse nome, o que é? É o trabalho, a honestidade. Eu acho que isso é os valores, né? Eu acho que isso daí é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Eu acho que são esses valores. Muito orgulho por esse sobrenome. Isso foram eles que nos deixaram, então não tem um legado melhor do que esse. Sou grata, muito grata. Eu acho que se o meu pai, por exemplo, fez alguma coisa errada, fez muito bem escondido. Eu nunca descobri nada errado dele. Então eu sou ídolo dos dois. O café era o ouro do Brasil, né? E ele era barato, era competitivo nos mercados, porque a mão de obra era escrava, né? Não era remunerada.
Então a imigração veio suprir essa demanda, essa falta de mão de obra no café. E aqui é uma região, clima e terra típica para café, né? Um esboço aqui do mapa do estado de São Paulo, né? E como é interessante que faz sentido os eixos de desenvolvimento econômico, né? Sai de Santos, São Paulo, beira ao lado de lá, indo para Minas, e esse de cá que depois vai para o norte. E daí, isso aqui são as duas forças que na minha visão, pariram o Ribeirão. Então, eles casavam e moravam do lado do nono ali, um período, para pegar os costumes. Por exemplo, eu me lembro que a minha avó ia olhar o feijão que a nora fazia, para ver se era igual dela. Uma mulher italiana, vou te falar, tem que ter respeito. Até hoje na Itália, principalmente no sul da Itália, é a mama que manda. É a mama, tudo se reporta a mama. A minha avó, segundo os tios contam, né, meu pai, era ela quem mandava no dinheiro. Eles trabalhavam, entregavam na mão dela, ela fazia a distribuição, porque eles também eram em 10. E ela que fazia a distribuição, ela que separava o que era a cota de cada um, e para comer, e para beber, enfim, era ela que mandava em tudo. Colocou uma placa, Festa dos Titoto. Aí estava tendo uma ópera, bem do lado da praça. E acho que você já deve ter percebido, né? Não combinou. Não combinou. Aí foram lá, olha, vocês podem falar um pouco mais baixo. Não teve jeito. Aí falou, não, mas vai fazer uma ópera bem num dia que nós estamos reunidos, né? E todo mundo empolgado e muita alegria. A história do casarão, ele começou a montar, é interessante como começou. Eles tinham um hospital no pós-guerra e esse hospital ele foi desativado logo que terminou a guerra e algumas famílias italianas, eles tinham direito a ficar com alguns cômodos desse hospital. Então eles se juntaram para viver ali. Ao longo dos anos, essas famílias foram montando outras casas em outros lugares e esse hospital, que virou uma casa, né, de várias famílias, foi sendo desativado. E o Luigi, como ele trabalhava no Banco Europeu em Roma, ele começou a comprar dessas famílias os quartos e os pedaços dessa casa. E aí conseguiu comprar, na maioria dos cômodos, os espaços para poder trazer os irmãos. No final os irmãos vieram, mas ficaram pouco tempo, também mudaram de lá e o Luigi começou a restaurar. Como ele tinha o 100% do casarão, ele resolveu restaurar para montar um hotel. E aí agora ele está acabando de restaurar para receber vários hóspedes. E numa dessas reformas foi que ele descobriu que a parede tinha sido escrita pelo Hemingway. Então foi muito legal. E viver em família, em grupos, né? Meus pais visitando meus avós, os avós vindo para cá. Quer dizer, os programas de sábado e domingo era ir para a casa dos avós. Isso para mim é família italiana. Vivemos em 10 irmãos aqui, na fazenda, né? Minha mãe, dos 10 filhos, 8 foi com parteira aqui, né? Somente 2 que já nasceram em Ribeirão. Mas nascemos tudo aqui, fomos criados aqui na fazenda. A única coisa que eles deixaram em italiano para nós foi os palavrão. Quando alguma coisa saía errado, um xingava o outro, mas estava tudo certo, não era nada assim. Agora, o que me sobra era muito tapa que eu dava nesses pequenos, uns mais rebeldes, outros, né, menos. Mas eu me sentindo na obrigação de mãe, de ajudá-la. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um irmão, o Ricardo. Esse menino, graças a ele, do lado masculino, ele tem um grande mérito que conseguiu segurar a família unida. Porque eu tinha 33 anos quando o papai morreu, e a mamãe já doente. O Ricardo só 28. Ele é o Porto Seguro
se assim posso chamar, ele é um porto seguro de todos nós. E principalmente dos homens que seguiram o exemplo do papai. Então eu tenho que dar um voto de louvores ao Ricardo. Mas ele falava da Itália assim com orgulho, né? A gente jogava a seleção italiana, torcia. Então a gente somos todos palmeirenses, né? O Palestra Itália mudou para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então tudo isso, a comida, todas essas coisas faz a gente ligar com a Itália, né?